Oi, pessoal, espero que todos se encontrem bem. Na aula de hoje, eu vou resolver alguns exercícios que eu já tinha deixado como sugestão para que vocês resolvessem, tá? Eu tinha passado para vocês os exercícios 3.2.2, letras B e C, e os exercícios 3.2.3, números 1, 6 e 10. Tá bom? Eu vou resolver esses e depois vou resolver mais alguns. E no final, eu vou deixar um exercício para que vocês façam para mim. Então, vamos lá. Antes de tudo, eu queria chamar a atenção para o seguinte. O que a gente quer no exercício 3.22 é escrever as expressões booleanas para os circuitos lógicos que foram indicados. E a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Nós temos que lembrar que nós temos as portas AND, OR e NOT. Por enquanto eu vou só analisar elas, depois a gente vai analisar as outras. O que acontece? A AND é uma porta que pode ter duas ou mais entradas. Se ela tem entradas A e B e tem uma saída X. Então, eu vou até mudar um pouco a forma que eu vou fazer, que eu acho que vai ficar melhor. O que acontece? Nós temos que lembrar que a porta AND, ela sempre executa uma operação de AND entre as entradas do circuito. Então, a minha saída vai ser A AND B. Sendo que a gente pode utilizar ou não esse ponto para poder indicar a operação de AND. Se não tiver nada, a gente também sabe que é essa operação de AND. Tá bom? O que acontece? A saída vai ser sempre a mesma, independente das entradas que eu tiver. Ou a operação que a gente executa sobre as entradas sempre vai ser a mesma. Tá bem? Como assim? Vamos supor aqui que eu vou mudar as minhas entradas. No lugar de A e B, minhas entradas vão ser C e D. Quem que vai ser minha saída? C AND D. Tá bom? Eu mudei as entradas, só que a minha saída continua sendo uma operação de AND entre as minhas entradas. Tá bem? Veja também que nós podemos ter expressões nas entradas da porta AND. Como assim expressões? No lugar de A, eu posso ter, um A OR B. E no lugar da segunda entrada, que é a B, eu posso ter um C barrado AND D. Nesse caso, minha saída continua sendo uma AND das minhas entradas. X é igual a A OR B. Só que veja, como eu tenho uma expressão, eu preciso colocar um parêntese para indicar a operação correta. AND C barrado D. Tá bem? Eu continuo tendo uma AND entre as minhas entradas. Só que vejam que agora a entrada A é A OR B, e quem está fazendo o papel da entrada B é o C barrado AND D. Porém, eu continuo tendo uma AND das minhas entradas. Vou fazer um outro exemplo aqui do lado, utilizando aqui agora a porta OR. É a mesma história. Eu estou fazendo isso um pouco mais detalhado, pessoal, porque eu li o questionário de vocês e eu vi que vocês estão em bastante dúvida na hora de montar as expressões. Vamos supor que eu tenho uma OR aqui e que as entradas é uma AND de A com B, OR C, e a outra entrada é A AND B, e a outra entrada vai ser B, OR
D. Quem vai ser a minha saída? Lembrando que é uma OR das entradas, tá? Então, eu vou colocar aqui fictício. Entrada 1, OR, entrada 2. Lembrando que a gente sempre tem que colocar a expressão x igual a alguma coisa. Então, é uma OR da entrada 1 com a entrada 2. Quem é a entrada 1? A, ente B, OR C. Quem é a entrada 2? OR, né? Esse OR vem para cá. E a entrada 2 é B, OR D. Então, essa é a expressão de saída da minha porta OR, que é a OR das minhas entradas. E as minhas entradas podem ser também expressões, tá bem? Só tomar cuidado com isso daí na hora de montar as expressões. E lembrando, chamar o detalhe de novo para end, que o parênteses, ele é essencial. Por quê? Porque se eu tivesse escrito x é igual a OR B end CD, e não tivesse colocado parêntese, quando eu batesse o olho nessa expressão, o que eu iria imaginar? Que eu tenho uma end de B com C barrado D, e depois eu faço uma OR com A, que não é o que está acontecendo, tá bem? Então, o parêntese aqui, ele é essencial, tá bom? E o mesmo acontece para as outras portas lógicas. Vamos supor que eu tenha um inversor. A gente viu que a entrada do inversor é A e que a saída é A barrado. Porém, essa entrada pode ser uma expressão. Vamos supor que a entrada do inversor seja A end B. Quem vai ser a saída? A end B, todo mundo barrado. Se a entrada do meu inversor for A OR B end C, quem vai ser a saída? A OR B end C e a barra fica sobre todo mundo. Tá bom? O mesmo vale para as portas NAND e NOR. Vamos supor que eu tenho uma NAND aqui de A com B. Nós vimos que a saída é A NAND B, quando as entradas são A e B. E se eu trocar as minhas entradas? No lugar do A, então, eu vou ter um B. Opa, vou trocar aqui que vai ser. Vou ter um A OR B. E no lugar do B, eu vou ter um C end D. Como que fica a minha saída agora? É só trocar as peças de posição. Meu x, então, vai ser agora quem? No lugar do A, eu vou colocar A OR B. Só que lembrando que, como é uma expressão, a gente coloca o parêntese. Então, no lugar do A fica A OR B. E no lugar do B, fica C end D. A barra sobre todo mundo. Vou mudar mais uma vez. No lugar do A OR B, eu vou colocar A barrado, OR B, OR C barrado. E no lugar do C end D, eu vou colocar B, OR, C. Como que ficaria a minha saída? Vou fazer aqui em cima, para ficar mais fácil vocês entenderem. No lugar do A, eu coloco a expressão A barrado, OR B, OR C barrado. Então, fica A barrado, OR B, OR C barrado. Lembrando que, como eu tenho uma expressão, eu tenho que colocar parênteses. End, quem é a outra entrada? B OR C. Só que, como eu tenho uma expressão, eu também coloco parênteses e a barra sobre todo mundo. Tá bem, pessoal? A mesma historinha para a porta NOR.
eu tenho aqui uma NOR entre A e B. Minha saída é x é igual a NOR B. Só que eu posso mudar as minhas entradas, e elas podem ser expressões. No lugar do A, então, eu vou colocar um A end B. E no lugar do B, eu vou colocar um D barrado OR C. Como que vai ser a minha saída? No lugar do A end B. OR, no lugar do B, D barrado OR C. Barra sobre todo mundo. Tá bem? É só pensar que a operação sempre vai ser a mesma. E você somente vai mudar quem são as entradas. Tá bem? Espero aí que tenha dado uma clareada um pouco em relação às portas lógicas. Tá ok? Mas vamos lá então. Agora que a gente já fez essa pequena revisão, vamos resolver os nossos exercícios. Então vamos lá. Na verdade, eu vou voltar aqui, porque esse primeiro exercício eu tenho que resolver aqui, né? Tá? Vou ter que apagar tudo que eu fiz para poder resolver o exercício. Mas vamos lá então. Muito simples. Na letra B, vou dar um zoom aqui, para que vocês enxerguem um pouco melhor. Primeiro, eu vou fazer a AND entre A e B. Então, a saída é A AND B. Depois, na segunda porta, eu tenho as entradas A AND B e a outra entrada é C. De forma que a minha saída, X, vou colocar aqui embaixo, vai ser A AND B OR C. Tá bom? Isso daqui é muito simples. A próxima também é de boa. A letra C. Eu tenho A, passou pelo inversor, A barrado. Depois eu vou ter uma AND entre A barrado e B. A saída, então, é A barrado AND B. Por fim, quem que é o X? A barrado AND B, uma barra sobre todo mundo. Tá bom? Eu ainda vou fazer a mais. Vou fazer a letra A. A letra A é uma AND em 4 entradas. A saída X, então, é A, AND B, AND C, AND D. Uma AND das 4 entradas. A letra D, primeiro eu tenho uma OR de A com B, A OR B. E vejam que agora, na segunda porta lógica, eu vou fazer a primeira e a segunda. Na segunda porta lógica, eu vou fazer uma AND de 2 entradas. A primeira entrada é A OR B e a segunda entrada é C. De forma que a minha saída é A OR B, toda vez que é uma expressão, coloco parênteses. AND de C, ok? Então, essa daí é a minha expressão de saída. Vejam que são circuitos muito tranquilos. Então, vamos lá. O próximo exercício era para poder desenhar os circuitos lógicos, utilizando as portas lógicas básicas primeiramente. AND, OR e inversor. Então, vamos lá. A minha primeira expressão é A AND B OR C
AND D. Pessoal, tem que bater o olho na expressão e saber quem são as portas lógicas que estão presentes nela e como essas portas lógicas estão conectadas. Batendo o olho aqui, o que eu sei? Vamos lá. Vou colocar em cores diferentes. Eu tenho uma AND entre A e B. E é a primeira coisa que eu vou desenhar. A, B, a saída é A AND B. Então, essa parte eu já desenhei. Só que vejam que essa AND de A com B está sendo conectada com a porta C, com a entrada C, por meio do operador O, que indica uma porta lógica OR. Então, eu vou ter que desenhar aqui depois uma porta OR, que uma entrada é A AND B e a outra entrada é C. Peraí que a OR não ficou muito bem desenhada, não. Ok? Como é que eu vi isso, pessoal? Porque eu bati o olho e vi que eu tenho o operador O. Uma OR entre duas entradas. A primeira entrada é A AND B. E a segunda entrada é apenas o C. Então, eu fiz uma OR com duas entradas. A primeira entrada veio de uma AND de A com B e a segunda entrada é apenas o C. Só que vejam bem. Depois, eu tenho um parêntese indicando que eu estou fazendo... Calma, antes do parênteses, veja que eu tenho um marcador aqui, ó. Um pontinho, né? Que indica a operação de AND. Uma AND de quantas entradas? Duas. A primeira entrada é o que está dentro do parênteses. E a segunda entrada é apenas o D. O que está dentro do parênteses, a gente já fez. Então, depois, é só fazer uma AND do que está dentro do parênteses com a porta, com a entrada D. De forma que a minha saída vai ser quem? A AND B OR C, que é a primeira entrada da porta AND. Como é uma expressão, eu coloco entre parênteses. AND, a outra entrada, que é D. Então, esse é o meu circuito para a expressão que foi dada. Tá bem? Lembre-se sempre disso. Tem que bater o olho na expressão e saber como que as portas lógicas estão conectadas. O exercício 6, ele é mais de boa do que tirar pirulito de criança. Por quê? O que eu tenho nele? Olha, eu bato o olho e eu sei que eu tenho uma porta OR. De quantas entradas? 3. A, B e C. E depois eu inverto essas entradas, tá? Vejam que, por enquanto, eu estou utilizando apenas as portas lógicas básicas, tá? Então, vamos lá. Meu x é igual a A, OR, B, OR, C, inversor sobre todo mundo. Já contei como é que vai ficar. Uma porta OR com 3 entradas, A, B e C. E depois eu coloco o inversor. Por quê? Passou pela OR, a saída é A, OR B, OR C. Passou pelo inversor, a saída vai ser A, OR B, OR C, todo mundo barrado. Só que vejam que a gente sabe de uma coisa excelente agora.
que nós podemos substituir toda essa expressão por quem? Por uma porta lógica chamada NOR, que é uma OR seguida do inversor entre A, B e C. Quem vai ser minha saída? A, OR B, OR C, inversor sobre todo mundo. Tá bom? Então, eu consigo substituir esse circuito por apenas uma porta lógica, que é a porta NOR. Tranquilos? Então, vamos resolver o último que eu tinha proposto para vocês. Então, vamos lá. Ó, vamos recordar aqui como é que é. Essa expressão gigante aí, que eu sei que deve ter amedrontado muita gente. Primeiro, eu vou fazer utilizando apenas as portas lógicas básicas, tá? Então, vamos lá. A expressão 10, então, x é igual a A barrado. Vou até colocar mais embaixo aqui. X é igual a A barrado em de B barrado, OR D barrado, OR E barrado. Na verdade, é uma NOR. E aqui é uma NAND. Isso tudo aqui conectado com C. Então, essa é a expressão que a gente tem que desenhar o circuito. O que eu vou fazer? Vou começar do mais simples. Eu tenho que ter A barrado, B barrado, D barrado e E barrado. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó, A, sai A barrado. Vou colocar aqui o B, saiu o B barrado. Vou colocar o C, saiu o C barrado. Vou colocar o D, saiu o D barrado. Tá bem? Por quê? Porque na minha expressão aqui, ó, eu tenho o A barrado, tenho o B barrado, tenho o D barrado e tenho o E barrado. Tá bom? E, na verdade, eu fiz até confusão aqui, porque o C não aparece barrado em momento nenhum. Então, ele eu posso puxar apenas um fio. Opa! Tá bem? Então, eu puxei apenas um fio para o C. Então, vamos lá. Vamos prestar atenção aqui no que eu vou colocar de verdinho. É uma AND entre A e B. Eu vou pegar e vou fazer uma AND entre A e B. Vai sair A barrado, AND B barrado. Ok, mas vocês vão falar assim, Ariane, tá errado. Por quê? Porque tá faltando desenhar essa barra sobre essa expressão toda. Como que a gente faz isso? Colocando o inversor. De forma que vai sair A barrado, AND B barrado, barra sobre todo mundo. Tá bom? Então, essa parte a gente já desenhou. A gente vai desenhar agora o que eu vou colocar de azul. O que eu tenho aí? Sem pensar no inversor que está sobre todo mundo primeiro. Uma OR entre D barrado e E barrado. Foi a parte que eu esqueci de desenhar, né? Professora Cabeção. Mas eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho E, passando pelo inversor, E barrado e D barrado. E eu tenho, então, uma OR entre D barrado e E barrado, de forma que vai sair D barrado
OR é barrado. Só que vejam que depois eu tenho uma barra sobre essa expressão. Então, eu preciso colocar um inversor. Porque passando pelo inversor, a expressão toda ganha barra. D barrado, OR é barrado, barra sobre todo mundo. Terminou? Não. Por quê? Vejam que esses dois caras que a gente acabou de desenhar, eles estão conectados. Como assim eles estão conectados? Olha aqui, gente. Tem uma OR conectando a primeira entrada, que é a expressão A barrado end B barrado, barra sobre todo mundo, e a segunda entrada, que é D barrado, OR é barrado, invertidos. Então, eu vou conectá-los agora com uma porta OR. Quem vai ser a saída dessa porta OR? A, end B, os dois estão negados, barra sobre todo mundo, OR, D negado, OR é negado, barra sobre todo mundo. O que acontece? Vejam que, no fim, eu estou conectando todas essas pessoas com C, através de uma porta END. A END tem duas entradas. A primeira entrada é toda a expressão que está dentro do parêntese, e a segunda entrada é C. Então, eu vou fazer uma END aqui. Quem é a primeira entrada? Tudo que está dentro do parêntese. A gente já fez tudo que está dentro do parêntese, então é só puxar o fio. E a segunda entrada é o C. Eu tinha feito o C lá em cima, só que vai ficar mais bonitinho. Vou fazer ele aqui embaixo, tá? Vou até apagar ele aqui, ó. De forma que a minha saída final vai ser a expressão dentro do parêntese, que é A barrado, end B barrado, invertidos, OR, D barrado, OR é barrado, barra sobre todo mundo, end C. Então, essa é a minha expressão final, tá bom? Eu sei que vocês são muito espertos e vocês vão ver que eu consigo substituir uma dessas combinações de portas lógicas pelas portas NAND e pelas portas NOR. E é isso que eu vou fazer agora, tá? Já que é um vídeo, vocês podem tirar aí um print, né, do circuito que eu acabei de desenhar, porque eu vou mostrar a parte agora que a gente vai modificar. END, seguida de inversor. A gente sabe que é uma porta NAND. Então, o que está dentro do quadrado rosa a gente vai modificar. E OR, seguida de inversor. A gente viu que é uma porta NOR. Então, a gente também pode modificar o que está dentro dos retângulos rosas. Tá bom? Como assim? É muito fácil essa modificação que a gente faz. É só pegar, apagar o inversor e colocar... Opa! Um círculo na frente do elemento. Por quê? Porque eu tenho A barrado e end B barrado como entradas. Se eu colocar um inversor na frente da end, significa que é uma NAND. Então, a minha saída vai ser A barrado,
AND B barrado, uma barra sobre todo mundo. A mesma coisa com a porta OR. Se eu colocar um inversor, minha saída já é D barrado, OR E barrado, todos invertidos, indicando que, na verdade, eu tenho uma porta NOR entre essas entradas, tá bem? Então, eu consigo substituir AND seguida por um inversor. AND seguida de inversor por uma porta NAND e OR seguida de inversor, eu substituo por uma porta NOR, ok? Vou parar por aqui, pessoal. E esse outro exercício eu resolvo daqui a pouco para vocês, tá bom? Abração!